Professora Ângela, 77.5/2025. Solicita votos de congratulações e aplausos pelos 41 anos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. Nós temos registrados para a sequência da discussão, ainda com 6 minutos e 55 segundos, vereadora Georgia Prats. Por favor, vereadora. Obrigada, presidente em exercício. Bom, eu não vou me estender muito nesse tema agora, acho que já na discussão anterior já falei tudo que eu tinha para dizer em relação ao MST, e também do quanto, né, a gente tem movimentos sociais importantes aí pela cidade, pela sociedade toda, né, fazendo trabalhos importantes, e o MST é um deles, e que, como eu falei da minha experiência junto ao movimento, não deixou nada a desejar, esteve presente com as famílias, principalmente das periferias ali, oferecendo alimento durante, né, esse processo difícil para a vida de todo mundo, e que com certeza garantiu que muitas pessoas ainda estejam aqui, né, no fortalecimento, na união que houve aí para poder fornecer mais de 7 toneladas de alimentos para a população, principalmente a mais vulnerável, também não deixando de lado, obviamente, a população em situação de rua. Então, é um movimento que, para mim, tem bastante valia, que tem bastante trabalho feito para a sociedade, em benefício da população, mas também da agricultura familiar e também da qualidade dos alimentos. Então, parabenizo sim o MST, vou votar favorável e também encaminho que assim seja, né? Que a gente pare de fazer discussões inócuas e a gente consiga olhar para a sociedade como ela é, porque tem muita coisa que, infelizmente ainda, né, enquanto políticos, nós não alcançamos, e aí não dá para a gente simplesmente inverter os polos, né, das situações e fazer críticas para ganhar likes. Temos sim que ter certeza no que estamos fazendo, e o MST ele é um movimento sim que tem bastante características importantes para a sociedade e que tem feito um belo trabalho. Então, parabenizo e agradeço também a todas as pessoas que hoje compõem o MST, principalmente aqui no Paraná, em Curitiba. Seria só isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Jorge. Eu gostaria de registrar aos demais vereadores que nós temos ainda 46 outros itens de demais vereadores para ser debatido na segunda parte da ordem do dia. Pergunto se o vereador Éder Borges mantém o seu espaço para a discussão. Vereador Éder Borges, mantém o debate para a discussão, mantém a sua discussão para o tema. Bom dia, nobres colegas. Mantenho porque é um tema importante, já que entendo até como uma provocação a essa casa oferecer essa moção, na verdade, esse título de aplausos ao MST. Então, buscarei ser breve na medida do possível, mas algumas coisas precisam ser ditas de maneira resumida sobre o que é esse movimento, que foi criado para fazer a reforma agrária e promover a justiça social, em tese. Vamos confrontar com a realidade, que o Brasil tem um problema de distribuição de terras, de muitas terras com poucos, isso é verdade, isso eu não nego. Mas será que é legítima essa luta do MST? Será que é legal essa luta? Vamos enumerar apenas alguns poucos fatos icônicos que ocorreram na história desse movimento. Bem resumidamente, 1990, conflito com a PM em Porto Alegre, eles transformaram Porto Alegre numa praça de guerra, e um policial foi degolado à foice. 1996, Eldorado do Carajás, que ficaram se vitimando, chamaram aquilo de massacre de Eldorado, 1.500 desordeiros bloqueando estrada, a polícia foi chamada e eles foram para cima da polícia, com tiros de revólver calibre 38, foices, facas. A polícia precisou reagir, 17 membros do MST foram mortos. Mas porque eles provocaram. Depois ficaram se vitimizando. 2009, quem se lembra? 10.000 pés de laranja foram destruídos. Então, peraí, não é só terra improdutiva, então, que eles invadem. 2014, Brasília, o STF teve que interromper a sessão, porque eles estavam fazendo manifestação, derrubaram as grades,
Fizeram de Brasília uma praça de guerra. Sabe pior? Ninguém foi preso. 2017, Brasília, vandalizaram o Ministério da Fazenda. Quem não se lembra desse episódio? Ano passado, uma família no estado do Espírito Santo foi expulsa de suas terras. Não eram latifundiários, não eram ricos fazendeiros, era uma família comum que depende daquela terra que é deles, legitimamente, foram expulsos. Chegou o MST apenas comunicando: olha, vocês têm até 8 horas da manhã para picar a mula daqui. O MST é um movimento, primeiro, politiqueiro, é político sim. Não, tem gente que ainda vem dizer que não é um movimento político partidário. É claro que é. O que acontece com assentados? Eles são coagidos aí as manifestações do PT. Mas numa manifestação dessas do PT, para você ver o que tem: mortadela e MST, ônibus e mais ônibus, que vêm do interior. Aquelas pessoas que estão lá nem sabem por quê, são pessoas muito simples, muito humildes, que são cooptadas para esse movimento e passam a ser coagidas. E essas pessoas são obrigadas a participar desses movimentos político-partidários para parecer que o Lula, que o PT, que essas causas comunistas têm apoio popular, quando na verdade não tem. O MST pratica crime eleitoral, porque eles obrigam os assentados a votarem no 13. Isso é crime eleitoral. E uma coisa que me revolta muito é a doutrinação em crianças, como os sem terrinhas, que eles chamam. Eles pegam esses assentados, fazem suas escolas da mais pura doutrinação marxista, em crianças. O PT é uma organização criminosa, e eu lhes digo por quê. Faz incentivo a saques. O que dizer daquela fala do Lula, quando ele disse que quando ele falou do exército do Stedley? O MST é um grupo paramilitar. Agressões contra assentados, pressão psicológica, ataque às instituições, como fizeram diversas vezes em Brasília. E, como todo grupo terrorista, criminoso, o MST não tem CNPJ. Então isso dificulta bastante as coisas na hora de criminalizar criminosos. Mesmo porque não se pode fazer dessa maneira vínculo de criminosos que fazem parte do movimento com o movimento. Não tem CNPJ. Todavia, recebe recursos do governo. E é difícil até de estimar quanto o MST recebeu de repasses dos governos Lula e Dilma. Eles recebem repasses por instituições paralelas, digamos assim, que tem CNPJ. E agora vai ver se chegou dinheiro, se chegou alguma coisa aos assentados, às pessoas pobres. Não. Isso fica com os líderes, sim, porque os líderes eles são encarregados de gerir aquele recurso. MST é corrupto. Até gostaria de agradecer o vereador Olímpio, que disponibilizou a todos os vereadores o seu documentário do Mundo Polarizado, que traz informações bem interessantes, que o tempo agora é exíguo, mas tem aquela matéria da Isto É,
Tem matéria da RBS falando sobre acordos entre especuladores imobiliários, fazendeiros, políticos, no interior do Rio Grande do Sul, de compra e venda de terra. A parte, vereador Rodrigo Marçal. Na sequência, presidente. Então, é um movimento que faz acordo com o patrão. É aquela velha história do sindicato, né? Que negocia com o patrão, e pega o operário como massa de manobra para negociar com o patrão. Todo mundo sabe que o Lula fazia isso. Agora, eu ouço aqui que o MST é muito bonzinho, porque faz caridade, porque distribuiu máscara e álcool em gel, porque distribuiu comida. Nós dispensamos caridade de criminosos. Não precisamos. Agora é preciso cometer crimes para fazer caridade, ou melhor, basta fazer caridade que está tudo certo. É como o traficante que faz lá a festinha de Dia das Crianças para as crianças e agora ele passa a ser do bem, ele passa a ser bonzinho. Tenha santa paciência, minha gente. Porque é agricultura familiar e comida sem agrotóxicos. Isso justifica? Não precisa invadir terras. Aqui é a Prefeitura de Curitiba. Curitiba tem várias feiras, feirinhas orgânicas, feirinhas de orgânicos. Vê se alguém que vende, que trabalha nessas feiras, invadiu terra dos outros. MST comete crimes violando a propriedade privada. O MST viola direitos humanos com agressões, coerções, assassinatos. O MST é corrupto, pois recebe milhões e mantém os seus assentados sempre na pobreza e na miséria. E é curioso que quem vem aqui defender o MST sai do plenário. De certo porque fica com vergonha de ouvir umas verdades. MST é politiqueiro, pois usa os pobres como massa de manobra política. MST é terrorista. O MST é uma mentira. Uma mentira para usar essas pessoas pobres do campo como massa de manobra e uma mentira para enganar jovens burgueses rebeldes sem causa, que compram bonezinho, camisetinha na internet, igual do Che Guevara, quando na verdade não sabem nem o que estão defendendo. É uma vergonha para a Câmara Municipal de Curitiba ter que discutir um requerimento como esse. Por outro lado, sou grato pela oportunidade de desmascarar esse grupo de criminosos. Mas hoje a Câmara, hoje essa casa vai lavar a sua honra rejeitando em massa esse absurdo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo Marcial, para fazer a sua conclusão dos seus apartes. Depois a delegada Tatiana, um total de 8 minutos e 27. Perfeito, passo a parte então na sequência. Vereador Marcial. Obrigado pela parte, vereador Éder. Serei bastante breve, presidente. Sei que temos bastantes assuntos urgentes a discutir nessa casa, mas tenho que marcar presença tratando daquilo que eu sempre defendi nessa cadeira como vereador de Curitiba e que, mais uma vez, vou defender. O império do direito, o império da lei. Se nós temos uma organização que tem como instrumento principal, de acordo com o próprio site desta organização, que defende a invasão de terra, ocupar a terra dos outros, isso é crime. Não precisa ir longe. Vá no Código Penal. Temos no artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º, a prática de invasão e violência evidentemente tem que ser punida, não só no nosso município, no estado do Paraná, no Brasil. Temos a infeliz
triste coincidência de que nasceu aqui no estado do Paraná, em Cascavel, este movimento que sim usa de práticas terroristas. E temos que defender aquilo que é mais caro ao cidadão, é a sua propriedade, é a sua vida. Uma organização que se coloca em choque com a polícia, que invade o terreno dos outros, não é uma organização que deve ser respeitada. E mais, deve-se atacar também a narrativa formada. Temos que falar, sim, dos resultados de reformas parecidas como a do MST fora do nosso país. Um movimento que se diz socialista, um movimento que diz querer a reforma agrária, tem que olhar, sim, para a história de 100 anos atrás, inclusive em desrespeito aos próprios ucranianos que morreram aos milhões, à época que se tentou reformas, se aplicar ideias parecidas com a do MST. Fomos para a União Soviética há 100 anos, lá no Holodomor, lá na terrível fome que passou o povo ucraniano. Podemos falar do grande salto para frente de Mao Zedong em 1958 até 1962, mais milhões de chineses morrendo. Nós podemos falar do Khmer Vermelho no Camboja, quase um quarto da população também morrendo de fome por conta das ideias de movimentos como esse que estamos discutindo. Podemos falar até dos nossos vizinhos aqui acima, que passou por uma reforma agrária relevante também com viés socialista na Venezuela, e agora temos insegurança alimentar no país que antes era um dos mais ricos da América Latina. Então, não temos como aprovar esse projeto, não temos como aprovar essa congratulação, esses aplausos. Temos sim que criticar e defender o que acredito, o Estado de Direito, a propriedade, a liberdade de você fazer o que bem entender com a sua propriedade. Pois bem, parabéns pela posição, Éder, e naturalmente votarei de forma contrária a esta solicitação de votos. Obrigado pela contribuição, vereador Rodrigo Marcial. Delegada Tatiana também pede a parte, vereador. Excelente contribuição. Diga-se de passagem, eu confesso que eu fico impressionado como ainda tem pessoas que acreditam no socialismo. O socialismo é uma desgraça, nunca funcionou, nunca vai funcionar. Costumo dizer que errar é humano, errar 2 vezes é burrice, mas errar sempre é socialismo. Delegada Tatiana, por favor. Bom dia a todos. Gostaria aqui de deixar meu elogio à manifestação do caro vereador Éder Borges, e também do Dr. Rodrigo Marcial. Não dá para a gente esquecer a história desse movimento, que eu também tenho como movimento criminoso, organização criminosa segundo a lei. Dentre as investigações diversas que eu fiz durante o tempo que fiquei na Polícia Civil, embora agora esteja licenciada, continuo sendo delegada de polícia, muitas vezes vi injustiças, inclusive de dentro do próprio grupo. Quantas famílias foram coagidas a estar a fazer e até a não fazer diversas ações em virtude aí de pressão violenta dos seus líderes. Quantas investigações de crimes ocorridos dentro desses movimentos, mas o pior de tudo isso é os depoimentos que eu gravei de pessoas, inclusive uma das assessoras da nossa equipe, não aqui da Câmara, lá do Tito, é fruto, né, é filha de uma família do movimento. E o que ela conta, gente, vocês não acreditariam. Um dia eu até vou trazer a público, quando ela me permitir, as atrocidades que realmente os mais frágeis desses grupos eram obrigados a passar para poder sobreviver, acreditando que aquela era o único meio. Então, eu agradeço, eu também repudio esse elogio. Para mim, são, sim, muitos ali são criminosos, e eu não entendo até hoje como as pessoas do 8 de janeiro, investigados, foram considerados um grupo terrorista e o MST legalmente ainda não foi. Obrigado pela parte, vereador Éder Borges. Obrigado pela contribuição, vereadora delegada Tatiana. E para finalizar, com o episódio de 2017, quando o MST quebrou tudo em Brasília, não aconteceu nada. Daí eu vejo vereadora que apresenta essa moção na diplomação e com cartazinho, sem anistia. Por sinal, uma atitude deselegante demais. Mas é curioso, né? Que a esquerda defende regalias para estuprador, para latrocida, mas
defende 20 anos de prisão para velhinhas com Bíblia. Obrigado, presidente. Vereador Bruno Seco, para assunto urgente, requerimento à casa. Questão de ordem, senhor presidente. O João Bétega, só por favor, vamos concluir aqui o pedido do vereador Bruno Seco. Presidente, muito rapidamente, aplaudir o MST é aplaudir o crime. Então, eu gostaria, por favor, de pedir votação nominal para este requerimento. Coloque em deliberação do plenário para votação nominal. Os que concordam, por favor, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos para a votação em encaminhamento. Questão de ordem, por favor. Qual o artigo, vereador João Bétega? Perdão. A mesma questão, senhor secretário. Questão de ordem para votação nominal dessa moção de aplauso do MST. Já está aprovado em plenário. Eu tenho pedido de encaminhamento. Por favor, agora... Sim, vereadora, só estou concluindo as duas questões de ordem que foram pedidas aqui dentro do plenário. Agora, para o encaminhamento, vereadora professora Ângela. Bom dia a todas, todos e todes. Eu gostaria de responder algumas coisas assim. Primeiro, Éder Borges, coragem é uma coisa que jamais me faltou. Eu estava acompanhando o embaixador, tá? Por isso que eu estava fora do plenário naquele momento. Segundo, eu vou falar de uma pequena diferença, tá? Dos atos golpistas de 8 de janeiro com o MST. Os atos golpistas foi arquitetado, inclusive, nós sabemos que o Bolsonaro estava na arquitetura desse golpe, não admitindo o resultado das urnas. Foi num domingo à tarde, onde as velhinhas com Bíblia embaixo do braço entraram, quebraram, defecaram, estragaram, quebraram obras de arte, à plena luz do dia, apenas para consumar um golpe do qual não concordavam com o resultado das urnas. Essas mesmas urnas elegeram, né? Nós mesmos que estamos aqui, deputados e senadores no Brasil inteiro, mas a contestação era só o resultado das eleições para a presidência. Então, aí tem uma diferença, tá? Lutar pelos seus direitos, eu já fiz diversas vezes, inclusive defendo que as pessoas também têm o direito de entrar nessa casa para olhar nos olhos dos vereadores que ajudaram a eleger, que vejam o que está sendo votado. Assim eu fiz diversas vezes na Alep, quando fui defender a minha previdência, quando fui defender diversos outros direitos que estavam sendo retirados da classe trabalhadora. Lutar não é crime, tá? E ao contrário do que a delegada Tatiana fala aqui, eu não entendi quando ela diz que é ilegal. Pelo que eu saiba, o MST não é um movimento ilegal. Muito pelo contrário, a CPI do MST tentou criminalizar o movimento e não conseguiu. Falhou miseravelmente, porque não é crime lutar. Eu acho muito mais criminoso um país que tem 21 milhões de pessoas passando fome e não pensarmos numa reforma agrária. Não pensar na justiça para as pessoas. E eu lembrei de um outro fato agora. Eu gostaria de saber como é que vocês se informam a respeito de tudo isso do MST. Porque eu já visitei diversos acampamentos e assentamentos do MST e lá eu vi pessoas que perderam suas terras para o banco, porque naquele ano a colheita foi mal por causa de geadas, por N motivos, e eles perderam as suas terras para o banco. Eu vi pessoas, famílias que perderam suas terras para as barragens, várias que tiveram aqui no Paraná. Eu vi pessoas que trabalharam uma vida inteira como empregados e que estavam lutando para ter um pedacinho de terra para poder sustentar sua família. Esse tipo de pessoas que eu vi, tanto nos acampamentos quanto nos assentamentos. Eu vi solidariedade, eu vi eles alfabetizando jovens e também adultos que nunca tiveram oportunidade de estudar porque trabalhavam no campo sendo explorados pelos seus patrões. E uma outra coisa muito importante de se lembrar é que a reforma agrária não vai pegar quinhãozinho de terra, de produtiva, de alguns que falaram aqui que tem terra. Ele vai
usar a terra de grandes latifúndios improdutivos. É essa a terra da reforma agrária. Então, por isso, meus senhores, vereadores e vereadoras, é que eu acredito que o MST merece uma moção de aplauso pelos seus 41 anos, por lutar incansavelmente para sustentar suas famílias, por dignidade, por ter um pedaço de terra que, inclusive na Constituição, garante que todas as pessoas têm que ter direito à moradia, à terra. Então, é por isso que eu peço o voto dos senhores para essa moção de aplausos para esse importante movimento social que é o MST. E volto a repetir, que enquanto houver latifúndios improdutivos nesse país, vai haver um movimento de sem terras. Viva o MST! Obrigado. Encerrada a discussão e encaminhamentos, vamos para a votação, por favor, votação nominal conforme aprovada em plenário. Vereadores, registrem os seus votos. 5 votos favoráveis, 23 votos negativos, não e 0 abstenções. Reprovada, então, a solicitação de voto de congratulações e aplausos ao MST.